A falta de conhecimento, de entendimento da vontade de Deus, a falta de compreender as Escrituras, nos leva muitas vezes a agirmos segundo a vontade de pessoas que nem sempre estão buscando a vontade do Senhor, mas sendo gananciosos e usando das Escrituras para atender os interesses pessoais. E pode isso nos levar a clamar muitas vezes diante da injustiça de maneira equivocada. Por isso, qual é o nosso clamor? O que nós temos feito diante de uma injustiça que vemos? Ou nós temos sido instrumento dessa mesma injustiça? Diante de Pilatos, foi uma situação vivenciada, onde os religiosos instigaram e a massa pediu a condenação de Jesus. Ou seja, sem o entendimento, sem a compreensão, eles clamaram por aquilo que não entendiam. E nós o que temos feito? Semelhante? Por isso, lá em Lucas 23, do versículo 23 a 25, diz: Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido, soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio a quem eles pediam, e quanto a Jesus, entregou à vontade deles. Pilatos deveria ter agido segundo o que entendeu, compreendeu, para realizar a prática da justiça. Mas por causa de interesses, ele se sujeitou àquilo que estava sendo clamado. E nós, quantas vezes fazemos isso? A nossa falta de entendimento, de compreensão, nós cedemos à injustiça ao invés de lutarmos por aquilo que é a verdade, a vontade de Deus, que Ele deseja que nós caminhemos. Não se trata de impor aquilo que é o nosso entendimento, o nosso conhecimento às pessoas, mas de não deixarmos que a injustiça prevaleça quando nós conhecemos, quando temos o poder, ou seja, a autoridade para decidir. Não podemos ser injustos. Devemos, como Cristo, como o nosso Deus, ser pessoas que praticam a justiça, que expressam essa justiça de Deus, no sentido de compreendermos plenamente a sua vontade e agirmos segundo essa vontade. Mas não pessoas imaturas que não conhecem, ou até mesmo pessoas que instigam a massa a agir segundo o que os religiosos fizeram na época de Jesus. Pessoas que desconheciam instigaram para que pedissem pela libertação de Barrabás e a condenação de Jesus. Era algo justo diante da sociedade, das regras e das leis? Não, não era. Eles quebraram muitas regras e muitas leis para poder pedir a condenação de Jesus. Agora, nas nossas atitudes, nós temos agido como eles ou temos nos ofertado como Cristo fez? A gente precisa entender isso, precisamos refletir, precisamos buscar o conhecimento de Deus e fazer da nossa jornada este processo de não só conhecer, mas de viver essa vontade de forma plena, sendo instrumento de Deus para que as pessoas possam conhecer. E não usar do conhecimento que tem para mover as pessoas para que nós alcancemos os nossos interesses, como cansamos de ver hoje em nosso meio. A gente precisa crescer. Nós precisamos amadurecer e ser instrumento de Deus e usar o conhecimento que temos para a glória de Deus e não para satisfazer os nossos interesses, o nosso ventre e a nossa vontade. Nós precisamos revelar o amor e a justiça de Deus e não ser instrumento de injustiça. E se nós não conhecemos, precisamos buscar o conhecimento dessa vontade para não nos deixar que nos levem segundo interesses de pessoas, que a gente possa entender, compreender e não ser manipulado por falsos mestres, por falsos profetas, para que a glória de Deus seja revelada por meio de nossas vidas
e a gente seja instrumento na igreja para a edificação do corpo, para o amadurecimento das pessoas. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.